Amém? 2 de Samuel, capítulo 21, versículo 15, diz assim: além disso, os filisteus ainda fizeram guerra contra Israel, e Davi desceu, e com ele os seus servos, e lutou contra os filisteus, e Davi ficou fadigado. E Isbi-Benob, que era um dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 shekels de bronze em peso, estando ele cingido de uma espada nova, pensou ter matado Davi. Todavia Absai, o filho de Zeruia, socorreu e o feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi juraram a ele, dizendo: tu não sairás mais conosco à batalha, para que não se extingua a luz de Israel. Até aqui. Pai eterno, nós te louvamos pela tua palavra, te agradecemos pelas escrituras que são lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que sejamos tomados pela tua unção nesta noite, que o Senhor nos leve a uma compreensão espiritual sobre esse texto, em nome do Senhor Jesus, amém. Tome seu lugar, esteja à vontade. Como eu falei, eu prometo ser bem breve. Queridos, nós talvez tenhamos construído uma visão errada sobre honra. Talvez muitos de nós, por conta das defraudações que sofremos durante toda a nossa vida, e aí eu gostaria de fazer uma pequena distinção entre frustração e decepção. A frustração, ela é uma emoção. Inevitavelmente, quando você gera uma expectativa no seu coração, e essa expectativa ela não acontece do jeito que você sonhou, planejou, projetou, é inevitável que você fique triste, que você fique abatido. Imagine, você desenha um projeto, você desenha uma ideia, e quando você pensa que aquilo efetivamente vai acontecer na sua vida, você vê aquilo escorrer por entre os seus dedos e não acontecer. Então é normal que nós, como seres humanos, dotados de emoções, nos sintamos frustrados diante de projetos que a gente desenha e infelizmente eles não acontecem do nosso jeito. Agora, permitir que a frustração desça ao coração, isso é a decepção. E a decepção é uma doença do espírito. Ela não é apenas um problema na alma, porque ela afeta a nossa motivação, ela afeta os nossos relacionamentos com as pessoas, ela afeta a forma com que nós enxergamos a vida, enxergamos a existência. E a decepção, ela bloqueia os nossos sentimentos, ela acaba fechando o nosso coração para o amor. E por isso nós nos desiludimos, nós desistimos das pessoas, nós acabamos fechando o nosso coração e nós não tentamos novamente. E por conta de talvez termos passado muitas situações, que foram situações de reprovação com muitas lideranças que passaram pela nossa vida, nós tenhamos fechado o nosso coração para a verdadeira honra. E quando nós nos deparamos com um momento como esse, não quero aqui justificar o que nós fizemos, em hipótese alguma, eu estou feliz por esse momento de celebração e de honra, mas muitas vezes nós acabamos achando que isso é desnecessário. Deixa eu dizer para você o que é desnecessário. O que é desnecessário é a desonra, porque a honra, ela cuida dos corações. Se você tem na sua equipe, no seu ministério, na sua empresa, na sua casa, pessoas que você ama, não perca tempo de dizer a ela o quanto elas são valiosas. Não perca tempo de declarar a ela com as suas atitudes o quanto elas são importantes. Não meça esforços para provar para essas pessoas o quanto elas têm um valor de significância dentro da sua jornada e da sua existência. Sabe por quê? Porque o que prova, na verdade, a soberba não é um momento de honra como esse. O que deixa as pessoas orgulhosas, presunçosas, pensando somente no seu próprio umbigo, orgulhosas e vaidosas, não é o momento em que você as honra,
dando um presente, liberando palavras de gratidão, não. Isso cuida dos corações. O que prova que essas pessoas são orgulhosas, presunçosas, arrogantes, é justamente o oposto. Tenta desonrar alguém para você ver onde o coração dessa pessoa está firmado. Porque justamente quando você desonra alguém, que você permite que um ambiente de exposição daquilo que está no seu coração aconteça. Porque geralmente quando você desonra alguém, é que esse coração que foi desonrado, ele expressa o quanto ele é reprovável, o quanto ele é orgulhoso, vaidoso, porque ele se sente ferido, porque foi esquecido. Ele se sente humilhado porque foi deixado de lado. Ele se sente dolorido porque ele não teve participação. E isso prova os nossos corações. Muitas vezes Deus permite na nossa caminhada que nós venhamos a transitar por momentos de desonra, onde o nosso nome ele se esvai, para provar onde está o nosso coração. Se naquilo que sai da boca das pessoas ou naquilo que Deus desenhou como projeto de vida a nosso respeito. Então, querido, não se preocupe com o coração do pastor Luiz, ele está no lugar. Se preocupe com o seu coração quando em algum momento você é rejeitado e por conta da rejeição você se rebela contra Deus e contra as pessoas. E aqui conta um episódio de Davi contra os gigantes. A gente acha que quando Davi venceu Golias, a luta contra os filisteus já estava completamente resolvida, mas não foi assim que aconteceu. Porque as lutas, querido, com os nossos gigantes, elas são cíclicas. As lutas contra os nossos gigantes, elas acontecem de tempos em tempos. Então, não era somente o Golias de Gate que foi derrubado debaixo de um propósito de Deus para colocar Davi como o grande rei sobre Israel, que iria treiná-lo ou capacitá-lo para ser a lâmpada sobre a nação e ser a lâmpada de Israel para todas as nações. E sim, os gigantes que o visitariam ciclicamente durante todos os processos do seu ministério. Então, não acredite na mentira de que quando você vence um gigante, você ganhou todos eles. Porque eles são muito sem vergonhas. E eles vão bater na porta do seu coração muitas vezes. E eles vão visitar a sua mente inúmeras vezes na sua vida. E durante a sua jornada, de tempos em tempos, você vai ver que é praticamente o mesmo inimigo que sempre se levanta para tocar exatamente na sua ferida e na área que você mais é reprovado. Aqui nós vimos Davi cansado. Repita assim comigo: quando você estiver cansado, cuide para não sair em guerras que não são suas. Olha só, quando nós estamos cansados, nós nos tornamos uma presa fácil para o inimigo. E por conta de todas as experiências que vamos vivenciando na nossa vida e não vamos superando em Deus, e aí eu digo que são coisas que você precisa superar no Senhor, não na força do seu braço, porque é somente o Espírito Santo que pode te ajudar a sair de determinados lugares. É nesse aspecto que eu estou falando. Que quando nós estamos cansados, debilitados, por conta das decepções, das frustrações, das rejeições, é que os gigantes se levantam contra nós. Não estou dizendo aqui, não tem mais nada a ver com o que nós acabamos de assistir sobre as ministrações da vida do pastor Luiz. Não estou dizendo que ele está cansado, embora ele pareça ter 75 do que 57, como eu já disse. Mas eu estou falando de nós. Talvez nós tenhamos visto aqui um ministério que tenha passado por inúmeras guerras com muitos gigantes. Mas sabe o que difere as nossas guerras? As alianças de sustentação que nós temos ao nosso lado. Dê um sorriso para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: eu conto com você na guerra. Queridos, todos nós sabemos que o Mevan é um ministério apostólico e de avanço. Em todas as áreas e em todas as esferas da sociedade, nós levaremos o evangelho do reino.
nós levaremos uma mensagem de arrependimento, nós levaremos uma mensagem de renúncia, nós levaremos uma bandeira onde nós fincaremos as estacas da igreja de Cristo nesses territórios. E aqui fala sobre um rei chamado Isbi-Benob. E a palavra Isbi-Benob, ela significa aquele que toma um território, ou aquele que mora em Nob. E sabe de uma coisa? Nob é a terra aonde Saul destruiu os sacerdotes que levantaram a tenda caída de Davi. Ele foi contra os sacerdotes que tinham levantado a genuína adoração. Então aqui está falando de gigantes específicos. Repita comigo, específicos. Está falando de gigantes dos refaíns, que o significado significa os abomináveis. Eles eram conhecidos historicamente como mortos-vivos, de tão bárbaros que eles eram. Imagina, esses gigantes se levantaram contra Davi e todos os seus valentes. Mas o que Isbi-Benob, aquele que atacou Davi e achou que havia o atingido, não imaginava, é que Abissai se levantaria, o filho de Zeruia, um sobrinho, para interceptar a espada inimiga, para que não se apagasse a luz sobre Israel. Repita assim comigo: todos nós precisamos de amigos. Queridos, todos nós precisaremos de amigos. E deixa eu lhes dizer uma coisa: nessa vida eu tenho aprendido que quando você passa por momentos de tristeza, de angústia e de dor, e que você parece estar sucumbindo, muitas pessoas, elas se levantam para estender a mão e outras para estender o dedo e acusar. Mas você sempre vai estar rodeado de pessoas que tentam te sustentar. Mas parece que essas pessoas que passam pela sua vida nos períodos difíceis, elas mais adulam os seus próprios sentimentos, se sentindo úteis, se sentindo aliviadas ou se sentindo felizes porque estão te ajudando no momento difícil, e por isso estão se sentindo usadas por Deus para abençoar alguém, e elas estão ao seu lado no dia difícil. Mas o que eu tenho aprendido é que é difícil encontrar amigos para celebrar as suas conquistas quando você chega nos lugares altos. Aí você acha que vai contar com aquelas pessoas que transitaram com você pelos períodos difíceis, mas você vai procurá-las e infelizmente não vai encontrá-las. Por quê? Porque elas estavam com você no dia mau, mas elas não conseguem celebrar o dia bom. Elas não conseguem te aplaudir quando você está no reinado. Elas não apreciam o governo. Elas não conseguem entender que você cumpriu a sua carreira, você guardou a fé, você cumpriu o seu destino profético e você foi habilitado para acessar determinados lugares diferentes do dela. E ela simplesmente te abandona no momento que você mais precisava. Porque é no momento que nós conquistamos que nós mais precisamos de amigos verdadeiros, que nos digam a verdade, que nos confrontem, que não só nos adulem, mas nos abracem, nos amem, nos joguem para cima, nos festejem, mas também nos puxem para o cantinho e digam assim: olha, tem alguma coisa aí errada com você, a gente precisa resolver isso. Mas só amigos verdadeiros e leais, de aliança, que não conflitam com você, mas te confrontam em amor, é que vão poder passar por essas situações ao seu lado e celebrar as suas vitórias. Queridos, nós precisamos de homens e mulheres de aliança, que deem suporte para nós na guerra, e que não nos abandonem no meio da batalha, para que não se apague a luz sobre as nações. E eu estou te dando um recado, Casa Apostólica Mevan, Casa de Paternidade Mevan, pastores e líderes que fazem parte dessa rede, que não trata de cobertura, mas se trata de fundamento. Felipe foi muito feliz na colocação dele, não é sobre, é entre. Então, queridos, nós não estamos aqui diferenciando pessoas, porque todos nós temos as nossas guerras, mas eu vou te dar um recado nesta noite. Coloque amigos perto de você, amigos verdadeiros, não amigos que lhe queiram mal, não amigos que lhe apunhalem pelas costas, mas amigos fiéis que estejam com você no dia mau e no dia bom.
na angústia, na dor, mas também nas conquistas e nas vitórias. Que celebrem com você não só os momentos difíceis, mas quando você alcança o propósito que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Repita comigo: eu sou um amigo que Deus escolheu para proteger a luz que outros amigos precisam iluminar. Queridos, todos nós carregamos dentro de nós uma palavra de que nós somos a luz do mundo. E quando você cuida de alguém, saiba de uma coisa: você está protegendo a luz que essa pessoa carrega, para que ela possa cumprir aquilo que Deus desenhou para as suas vidas. Você precisa se levantar para proteger os seus amigos, para guardar a nudez dos seus irmãos, para não despertar nenhum tipo de facção, de brigas, de discussões, porque o nosso papel sempre é de pacificar, o nosso papel sempre é de fazer aquilo que é o contrário daquilo que Deus odeia, que é justamente trazer dissensão entre os irmãos. Essa noite foi uma noite de celebração da vida, foi uma noite de honra, para que não se apague a luz do apóstolo Luiz Hermínio sobre as nações. Mas quando nós sairmos dessa porta para fora, nós temos maridos, esposas, filhos, parentes, vizinhos, amigos, pessoas que fizeram parte da nossa história e que esperam de você um posicionamento, que esperam de você e de mim um alinhamento, e cabe a nós levantarmos a nossa espada e interceptarmos no meio da guerra aqueles que se levantam contra aqueles que Deus colocou nas nossas mãos para cuidar. Repita assim comigo: eu sou um cuidador da luz das nações. Amém?